Introdução aos estudos históricos. Nesta série de vídeos nós vamos abordar a nova história, na perspectiva do historiador Peter Burke, na sua obra A Escrita da História, Novas Perspectivas, da editora Unesp de 2011. De maneira que, para que os vídeos não fiquem muito longos, nós resolvemos dividir o assunto em pequenos vídeos, onde nós vamos tratar, neste aqui, o primeiro vídeo, a nova história, seu passado e seu futuro. No vídeo 2, o que é a nova história, quanto é nova a nova história. No 4, quais os problemas de definição. No 5, quais os problemas de fontes. No vídeo 6, quais os problemas de explicação. E no vídeo 7, quais os problemas de síntese. De maneira que ao final dessa lista de vídeos nós possamos ter uma noção, ainda que abreviada, sintética, rápida, mas uma pequena noção, um iniciamento nessa obra do Peter Burke, A Escrita da História. Mudanças na história. Na última geração, o universo dos historiadores ele teve uma expansão significativa e a uma velocidade vertiginosa. A história nacional dominante no século XIX atualmente tem tido de competir com a história mundial e a história regional para conseguir ter alguma atenção. Novos campos na história. Bem, atualmente há muitos novos campos patrocinados por publicações especializadas. Por exemplo, a história social se tornou independente da história econômica apenas para se fragmentar em demografia histórica, história do trabalho, história urbana, história rural e muitas outras. A história econômica. Mais uma vez, a história econômica se dividiu em história econômica antiga e história econômica nova. A nova história econômica dos anos 1950 e 1960, ela já é suficientemente conhecida para necessitar aqui de algumas discussões. Tem havido também uma mudança entre os historiadores econômicos, de uma preocupação com a produção para uma preocupação com o consumo. Mudança que cria dificuldade na separação entre história econômica e história social e história cultural. A história do gerenciamento. É um interesse recente por essa história, mas fica obscura se não se dissolvem as ligações entre a história econômica e a história administrativa. A história do meio ambiente ou a ecohistória também ameaça a identidade da história econômica. Por outro lado, a história da publicidade abarca tanto a história econômica quanto a história da comunicação. A história política também está dividida, não só nas escolas chamadas de grau superior e grau elementar, mas também dividida entre historiadores, uns preocupados com os centros de governo e outros preocupados com as políticas em suas raízes. O território da política se expandiu e está cada vez mais inclinado a discutir, por exemplo, a luta pelo poder na fábrica, a luta pelo poder na escola, a luta pelo poder na família. A crise na identidade da história política e da história cultural. O preço de tal expansão da história política é uma espécie de crise de identidade desta modalidade de história, vamos chamar assim. Se a política está em toda parte, será que há necessidade da história política? É uma pergunta que cabe ao historiador. O mesmo vale para os historiadores culturais, na medida em que se afastam de uma definição estreita, mais precisa de cultura em termos de arte, literatura e música e partem para um conceito de cultura mais dentro do campo da antropologia. E assim surgem novas questões sobre a história nova. Nesse universo que se expande e se fragmenta, há uma necessidade crescente de orientação. Por exemplo, o que é a chamada nova história? Quanto ela é nova, a nova história? Ela irá ou deverá substituir a história tradicional? Ou histórias rivais poderão coexistir pacificamente? Assim, o que o texto pretende nessa obra, O que é História, de Peter Burke, é responder a essas questões. Um exame abrangente das variedades da história contemporânea não deixaria espaços para mais do que uma discussão superficial. Por isso, tomou-se a decisão de concentrar a atenção em alguns movimentos relativamente recentes.
Os ensaios sobre esses movimentos estão preocupados, pelo menos implicitamente, com muito dos mesmos problemas fundamentais, por ser útil confrontar de início esses problemas e situá-los nos contextos das mudanças de longo prazo na escrita da história.